verso 14, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Essa é a tradução da linguagem de hoje, né? Na outra linguagem antiga, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Essa palavra fala de sono, né? E nós vemos que a humanidade dorme, né? Não está apercebida das coisas que estão acontecendo, das coisas dos sinais que mostram os propósitos de Deus para a humanidade. E a igreja necessita de um despertamento nesse tempo, de buscar ao Senhor, de compreender os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor. Então, desperta, ó tu que dormes. Quem estiver desapercebido das coisas, né? É certo que nestes tempos há muitas distrações, há muitas coisas, muitas ofertas para te desviar dos propósitos de Deus, da vida em comunhão com Deus. As pessoas estão preferindo sono, estão preferindo acomodação, né? Ficam acomodadas. Não, é preciso buscar ao Senhor com mais intensidade, com mais vigor. Os dias são maus e nós precisamos da luz de Deus. Luz aí é entendimento, é compreensão. Aqueles que buscam o Senhor não deixa achar. Ele presenteia, Ele dá presentes àqueles que o buscam. Então precisamos, né, nos esforçar mais ainda, levantar do nosso sono, levantar do comodismo. A igreja também precisa, toda a igreja de Cristo precisa tomar uma atitude de despertamento, porque procuram-se muitos os prazeres, as comodidades, as facilidades, mas não é para isso que Cristo nos chamou aquele que crê, nos chamou para trabalho, nos chamou para serviço, e serviço exige energia, exige vigor, exige disposição, exige estarmos despertos, né? Não com os olhos pesados de sono, como Jesus ali no Getsêmani, ao orar, ele fala com os discípulos para ajudar ele em oração, orar junto com ele, né? Orai, ele fala, ore, porque o tentador se aproxima, né? E Jesus ora, volta, eles estão dormindo, né? Por 3 vezes eles estão dormindo, mas Jesus estava orando. Então Jesus nos ensina a vigília, estar desperto do sono, né? E o sono, há um tipo de sono que é um espírito que pesa nos olhos das pessoas. Ele chama Morfeu, né? Porque ele amortece o entendimento, ele amortece a visão, ele deixa a pessoa indiferente, como se estivesse num sono, prefere sempre as coisas mais fáceis, os caminhos mais curtos, prefere os repousos, os sonos, em troca, né, de prazeres momentâneos, de coisas fúteis. Como temos, né, a igreja, o povo de Deus tem buscado coisas fúteis, né, coisas sem utilidade nenhuma, e tem se perdido nisso, e tem desprezado aquilo que é útil, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é poderoso para salvar as nossas almas, para nos garantir saída e escape.
para que Deus faça a sua obra, tanto em nós, nas nossas vidas, como no nosso povo, como Paulo orava por esta causa, por toda a família que se chama Deus. Eu me coloco de joelhos. Então ele fala de uma igreja, né, de intercessão, que ora, que despertou, que sabe que Deus responde ao clamor, que Deus responde à oração, né? Então essa palavra fala para nós nos despertarmos, acordarmos. E outra coisa, precisamos acordar para o papel da igreja, para a nossa responsabilidade daquele que crê no Evangelho, na palavra de Deus, que é inerrante, que é poderosa, que não falha, uma palavra que não falha, porque ela vem de Deus e Ele vela para o cumprimento da sua palavra. É tempo de despertar, é tempo de acordar. E aqueles que estão no sono, ele fala aqui de um sono da morte. Aqueles que estão mortos espirituais, né? É preciso levantar desse sono, dessa morte espiritual, e buscar esse avivamento, né? E buscar, não desprezando, né? Não apagando o Espírito Santo em nós, né? Mas mantendo vivo, mantendo o fogo de Deus no altar, porque ele fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas veja, nós vemos um povo, uma igreja acomodada, né? E profetizando. Nós vemos muito isso, o corpo de Cristo profetizando para destruição, para coisas que não devem ser, profetizando contra até propósitos de Deus, né? Que o povo de Deus foi derrotado, que o povo de Deus não tem mais vigor. Não, isso são profecias erradas. Nós devemos proclamar as palavras de Deus, buscar a presença de Deus, que Ele acenderá o fogo em nós, Ele acenderá o fogo em você, e você vai se levantar como um atalaia e vai profetizar que o teu Deus é um Deus poderoso, é o forte dos fortes, é o invencível em todas as batalhas, Ele é o Senhor da guerra, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como temos visto homens, mulheres de Deus falando de derrota do povo de Deus. Nunca a igreja será derrotada, nunca ela será apagada. Ela já passou agruras, ela já passou perseguições, angústia, ataques sobre ataques, mas nenhum deles prevaleceu, porque ninguém pode prevalecer contra o Senhor, mas vai depender do corpo de Cristo se levantar sobre os seus pés, despertar do sono, despertar do comodismo, das profecias negativas, e profetizar segundo a palavra de Deus, que Deus nos fez mais do que vencedores, e que as bênçãos correm atrás de nós e nos alcançam. Ele nos fez por cabeça e não por cauda. Ele não fala de derrota, ele fala de um povo que anda destemido, que salta muralhas, que vence barreiras, que suporta pesos, que suporta angústias, sofrimentos, perseguições, mas que está de pé, mas que está vivo, que está com o fogo aceso, buscando o Senhor, orando ao Senhor. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo, né? Levanta-te da morte, né? Levanta-te dos mortos, porque aquele que não ora, aquele que está dizendo das perseguições contra a igreja, do levante contra a igreja que eu falo é o corpo de Cristo, né? Falando de que as igrejas serão fechadas. Ninguém consegue fechar a igreja, porque a igreja somos nós.
A igreja é você onde você estiver, você é a igreja do Senhor, nós somos unidos, o corpo de Cristo, e isso não vai se acabar, isso não sofrerá derrota, porque Ele é o Senhor da guerra, Ele é o invencível em todas as batalhas, Ele não conhece derrota. Glória a Deus, graças a Deus. Nós caminhamos de fé em fé, de vitória em vitória. Glória a Deus, aleluia. É assim a tua vida. Não caia no desânimo, né? Pessoas desanimadas, né? Profetizando desânimos, profetizando mortes, profetizando que acabou. Não. Você está desperto sobre os seus pés. Levanta-te sobre os teus pés e profetiza. Toda arma forjada contra nós não prosperará, não subsistirá. Você foi feito para ser invencível, né? A igreja, o corpo de Cristo, passou todas as perseguições, todos os ataques, todos os levantes, mas ela está de pé, continuará de pé. Ela não se encurva a tiranos, ela não se encurva a perseguidores, ela não se encurva aos seus inimigos, ela está de pé. Fala-se até de mudar as escrituras, que as escrituras são muito antigas e precisam ser reescritas. Que soberba é essa? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ela continuará escrita, porque ela veio do céu para nós. Você sabe, você conhece as escrituras. Ela veio do céu, ela é o maná que caiu do céu, ela é a palavra do Deus vivo, e ninguém vai tirar ele do trono, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe, te livre do mal. Desperta-te olhando para Deus. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé em Cristo. Saia do meio dos mortos e levanta-te, e o Senhor te esclarecerá, em nome de Jesus.